Povo de Deus, com grata alegria que a gente vai, em nome de Jesus, começar um momento tão especial também do nosso culto. Queria dar boas-vindas aqui aos que estão presentes online e aos que estarão. Muitos assistirão, alguns assistirão agora, também outros depois. Primeira vez que nós estamos transmitindo aqui o nosso culto ao vivo, pelo esse canal de oração que o Senhor colocou no meu coração para começar uns 2 anos atrás, e foram muitas pessoas abençoadas. É isso, são as fases da igreja, é o start, é o começo, é o broto novo de água que começa a surgir de onde ainda não se tinha visto. Deus faz assim. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você a fechar os teus olhos agora. Nós iremos começar a parte de compartilhamento da palavra de Deus. Algo muito especial que Deus colocou no meu coração. Feche teus olhos e vamos orar ao nosso Deus assim. Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor Deus, em Teu nome. Em nome de Jesus, fala conosco aquilo, Senhor Deus, que Tu tens para derramar nas nossas vidas neste dia, Pai. Estamos em uma semana, Senhor Deus, em que o mundo todo, cristão, celebra a Páscoa, e nós estaremos entrando, Senhor Deus, nessa semana tão especial, fazendo memória, Senhor Deus, ao que o Teu Filho, Cristo Jesus, startou há 2000 anos atrás, nos trazendo salvação perpétua para todo aquele que nele crer. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos instrui, nos ensina, através da Tua palavra. É assim que nós, como igreja, oramos em nome de Jesus. Você diz um amém. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu queria convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo de 22 a 50. Livro de Marcos, capítulo 14, do versículo de 22 a 50. Nós começamos há uns 2 domingos atrás, uma série, onde nós temos falado acerca de Cristo Jesus. A primeira mensagem que eu trouxe foi: quem é Jesus? A outra mensagem que nós refletimos é que Jesus, Ele é o príncipe da paz. A mensagem que eu quero trazer para vocês no dia de hoje tem como título: Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, morte e vida, o Calvário e a morte de Jesus. Eu quero então, em nome de Jesus, fazer a leitura com vocês. Diz assim a palavra de Deus: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, como nós fizemos aqui, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: assegure-lhe que ainda hoje, esta noite, Pedro, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostou-se, orava. Se possível, disse, Deus, afasta de mim essa hora, afasta de mim esse cálice. E dizia: Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto eu ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prenda-no e leve-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Jesus disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisavam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. O texto é longo, mas é necessário para que a gente entenda todo o contexto. Uma narrativa muito conhecida de todos. Essa passagem que nós falamos aqui fala sobre um tempo de muita dor emocional, espiritual, que Jesus estava passando. O cenário em que nós vamos tentar entender aqui é um local que na Bíblia Sagrada tem por nome Getsemane. Getsemane, se você for atrás do significado, você vai perceber que significa um lugar de prensa de azeitonas, um lugar onde o azeite é produzido, um lugar onde um extrato extraído da dor, da pressão, produz algo precioso. Nós estamos aqui em um lugar onde Jesus, com os seus 12, estava aflito, estava entristecido, profundamente melancólico, onde só existe a narrativa de Cristo Jesus naquele que suou o sangue, onde os médicos afirmam que este é o ápice do estresse que um corpo pode sentir, e essa é a manifestação do ápice de qualquer medo, tristeza, pavor ou dor emocional que um homem pode sentir. Cristo Jesus estava vivendo isso. Cristo Jesus estava na iminência de entregar a sua vida por mim e por você, mas isso lhe custou muito. Isso não foi algo que simplesmente ele desceu e simplesmente em um ato miraculoso, em um abrir e fechar de olhos, aconteceu. E a grande questão que pode passar pelas nossas mentes: por que foi tão doloroso? Por que machucou tanto? Aquele lugar chamado Getsemane, lugar da prensa, lugar onde o azeite era produzido, traz muitas vezes ao nosso imaginário de que muitas vezes estaremos também em ambientes semelhantes a esse. Ambientes onde eu e você estaremos sendo provados, a nossa fé, a nossa resiliência, o quanto nós acreditamos e o quanto nós confiamos em algo. Estava conversando semana passada, acho que foi contigo, não foi, Caio? Que eu estava falando o significado do tempo. Não sei se foi para ti ou foi para Maurício, não me recordo muito bem para quem eu estava falando. Você tem, na física, você tem o tempo como a suposta quarta dimensão. Muitos imputam ao tempo, o título da quarta dimensão. E orando, conversando com Deus, lendo um pouco, o Espírito Santo começou a me inspirar e mostrar para mim: filho, nada mais, nada menos o tempo é do que um pergaminho em branco, onde cada ato, fato, palavra, pensamento e ação que partem de você é registrado, para que um dia tudo isso seja lembrado por Deus quando nos for julgar. O tempo nada mais é do que o registro de tudo aquilo que eu e você fazemos. Mas eu quero dizer para você que não é só o que eu e você fazemos,
inclusive os anjos. Porque um dia eles também tiveram livre-arbítrio. Um dia eles tiveram a opção de dizer sim e não. E aquilo que está reservado para em determinado momento, na eternidade, para que eles possam então cumprir aquilo que foi determinado, porque a Bíblia diz que nós, os filhos de Deus, nós julgaremos os anjos. Se nós julgaremos os anjos, é porque estes anjos caídos serão objeto do meu juízo e do seu juízo. Em um momento da eternidade, eu, você e tantos outros julgaremos os demônios que muitas vezes nos tentaram, que muitas vezes nos setaram, que muitas vezes tentaram impedir a minha caminhada e a sua caminhada de forma reta para nos fazer cair. Mas isso tem a ver porque até aquilo que Satanás e seus demônios têm feito será objeto de juízo, tem sido registrado. Cristo Jesus então passou por esse tempo de dor, por tempo de aflição, porque era necessário ser registrado aquilo que Cristo Jesus estava fazendo. Nós estamos falando de uma mensagem onde Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. E por que Cristo Jesus então teve que vir ao mundo? Por que Cristo Jesus teve que descer dos céus, adentrar no ventre materno, se limitar à pequenez de um feto, nascer, viver, passar por todas as dificuldades e ter que verter o seu sangue na cruz do Calvário? O porquê Jesus se colocou então como Cordeiro de Deus? Tudo isso tem a ver com o que aconteceu no Éden. Tudo isso tem a ver com aquilo que aconteceu com Adão e com Eva. Falar de Cristo Jesus como Cordeiro de Deus, falar como Cristo Jesus, como aquele que vai anunciar a salvação para mim e para você, falar em Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário, não me dá o direito de passar por essa narrativa sem antes apontar para a queda do homem lá no Éden. Tudo aconteceu porque duas pessoas desobedeceram. Tudo aconteceu simplesmente porque resolveram desobedecer aquilo que Deus tinha instruído, tinha ensinado. Deus disse: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal que está naquela árvore no meio do jardim. Tudo você pode comer, tudo você pode acessar, mas eu estou impedindo você de acessar somente isso. Então o homem desobedeceu, e porque o homem e a mulher desobedeceram, sobreveio um distanciamento. Sobreveio então dores sobre o homem, sobre a mulher. Sobreveio a finitude da vida. A vida que era eterna deixou de ser eterna, Larissa. A vida que era eterna ao lado de Deus, com as suas bondades, com as suas facilidades, com a sua harmonia perfeita, a ausência de dor, começou então a ser finita pela desobediência do homem. Nesse momento, eu lembro agora de algo que eu vi durante essa semana. Não sei se vocês tiveram a opção, se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo em que a Fernanda Brum, ela mostra, na verdade um vídeo não, uma foto, ela coloca um post do pai dela, adoecido, em cima de uma cama com Alzheimer. E ela chorando muito, né? Na verdade ela descreve lá no texto, falando: papai, como eu queria que esse Alzheimer fosse embora, como eu queria ouvir novamente os teus conselhos, como eu queria, na verdade, ser orientada por ti mais uma vez, mas esse Alzheimer tem me roubado a tua presença. E ainda se não fosse o Alzheimer, ainda tem a vesícula. E ela faz aquele desabafo, e de imediato você olha: meu Deus, mas para que tanta exposição? Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: às vezes quando a dor é tão grande, a gente às vezes perde um pouco as estribeiras, né? O que é tão razoável em tempo de normalidade, deixa de ser razoável quando a dor é muito grande. E a gente não está aqui para medir, né, e criticar ninguém. Mas aquilo que eu vi, a Fernanda Brum lamentando, olhando para a dor do pai dela, o pai que tanto amou, o pai que tanto abraçou, o pai que tanto cheirou, o pai que tanto aninhou, e agora é uma filha que olha para o pai e vendo a dor do pai. E eu disse: meu Deus, nada disso era para acontecer. A finitude da vida só foi apresentada porque o homem e a mulher pecaram.
Essa é a dor da gente conhecer de fato o quanto a desobediência nos distancia de Deus. O quanto a desobediência, ela nos exige um preço muito alto. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque Jesus é a resposta de Deus para a dor do homem. Nesse processo de dor, quem primeiro sofreu não foi Adão e Eva. Nesse processo de dor, quem primeiro sofreu foi o Pai. Deixa eu dizer algo para você. Larinha está lá embaixo, né? Larinha certa vez estava brincando com a Luna, estava brincando numa piscininha, e aí as duas brincando e tal, aí brincando de ficar jogando água uma na outra, e aí um copinho pegou na sobrancelha da Lara e cortou aqui um pouquinho a sobrancelha dela, né? A dor, berreiro logo, chorando, aquela coisa toda, aquele medo todo e aquela coisa e tal. Mas para além disso, eu sabia que ia ficar uma marquinha, ia ficar uma cicatriz. Ela não tinha discernimento disso ainda, ela só queria resolver o dodói. Que a gente foi para a emergência, costurou aquela coisa toda. Mas Lara, naquele momento, não se atentava para a marquinha que ia ficar. Mas eu, como pai, já sabia. E naquele momento, quando o médico ia fazer o procedimento, eu falei para o médico: doutor, faz bonitinho, para ficar a menor cicatriz possível. É no rostinho, pai. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Adão e Eva não tinham dimensão da causa daquilo que eles tinham feito. Eles não tinham dimensão, na verdade, da consequência daquilo que eles tinham feito. Mas Deus já sabia. Adão e Eva só foram ter discernimento das consequências do ato de desobediência dele com o passar do tempo, com a expulsão do jardim, com a morte do filho primogênito. Na verdade, primogênito não, que Caim matou Abel. Na verdade, Abel não era o primogênito. E eles só foram ser apresentados para esse processo de dor com o passar do tempo. Mas eu quero dizer para você que Deus, antecipadamente, assim como eu me preocupava de conversar com aquele médico que estava fazendo a sutura, e me falaram que ele era especialista nisso, ele falou assim: papai, não se preocupe, procura fazer o melhor possível aqui, para não ficar a menor marquinha. Esse amor, esse cuidado de um pai que ama o filho, de já tentar prover para o filho aquilo que lá na frente ele só vai perceber. E aí, há uns 2, 3 semanas atrás, Larinha estava no carro comigo e falou assim: papai, alguns amigos, amiguinhas meus acham até legal essa marquinha que eu tenho aqui, porque diz que agora é na moda, né? Tipo assim, cortar a sobrancelha, passar o risquinho na sobrancelha, né? Mas que bom que está na moda agora, né? Existem dores que são produzidas na minha vida e na sua vida, que Deus antecipadamente já está provendo o livramento. É isso que eu quero dizer para você, em nome de Jesus. Porque quando Deus percebeu a desobediência do homem e da mulher, de Adão e Eva, os dois se escondendo por medo do Senhor, Deus já proveu o sacrifício. E enquanto os dois se escondiam para esconder a sua nudez, Deus chega já com as vestes de um cordeiro que ele já havia matado. Deus já olha para mim e para você, antecipando coisas que vão acontecer. E Deus, como um bom pai, já provê livramento, já provê cuidado, já provê alternativas. Este é o nosso Deus. É um Deus que, mesmo sabendo que ainda você não percebe aquilo que está acontecendo, o Senhor vai prover o cordeiro, o Senhor vai prover o livramento, o Senhor vai prover o pagamento de dívidas que você jamais teria condições de pagar. E isso fala do tamanho do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Eu quero dizer nesse dia, em nome de Jesus, para você, que o preço que foi pago para que eu e você pudéssemos mais uma vez nos vestirmos, foi um preço que nós jamais poderíamos pagar. Foi um preço de sangue, um preço dessas vestes que vieram nos vestir. Foi um preço de um cordeiro que teve que morrer, para que eu e você, mais uma vez, viéssemos a ter a oportunidade de olhar para o futuro e ter esperança. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é a esperança do mundo. O profeta
fala lá em Isaías capítulo 53, todo o capítulo descreve o sofrimento de Jesus, que é desprezado, rejeitado. Jesus leva sobre si as nossas dores, é ferido por nossas transgressões. Muitos veem essa passagem como uma descrição detalhada da paixão de Cristo. Em Salmo número 22, esse salmo é escrito muito antes da crucificação, descreve cenas surpreendentes, semelhantes à crucificação de Jesus, como ser zombado, como ter os pés perfurados e lançar sobre vestes, sorte sobre as suas vestes. Lá em Zacarias capítulo 2, versículo 10, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram, e chorarão por aquele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como eu lamento a perda de seu primogênito. Deixa eu dizer para você em nome de Jesus, a dor que Cristo Jesus sofreu naquela noite, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ter os nossos pecados perdoados, foi uma dor para além da situação física. Se fosse só uma dor física, os outros dois ladrões da cruz também teriam sofrido dores semelhantes. Se fosse apenas uma dor física, além de Cristo Jesus e os outros dois ladrões da cruz, outros que haviam sido crucificados também passariam por dor semelhante. Eu quero dizer que não foi apenas uma dor física. Jesus também sofreu a dor da incompreensão. Pessoas que não entendiam o propósito. Você sabe o que é você passar 3 anos e meio tentando desenhar para os teus discípulos que estão caminhando com você, para onde você está caminhando e eles não entenderem? Você já tentou compartilhar para alguém uma visão e esse alguém, com dificuldade de entender, de discernir essa visão, essa pessoa simplesmente não compreendia, e porque não compreendia, não somava forças contigo? Jesus sofreu a dor da incompreensão dos seus 12 discípulos que estavam com eles, ali, ceando, à mesa, tomando do vinho e tomando do pão. Mas os discípulos ainda não entendiam o que estava por acontecer. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. Quando alguém não compreender aquilo que você tem feito, ou para onde você vai, tenha paciência como Cristo Jesus teve. Deus não te chama você para ser um intolerante, alguém que não compreende a limitação cognitiva, inteligência das pessoas, ou às vezes mesmo a insensibilidade. Deus nos chama a sermos sensíveis, a sermos pacientes. Não é porque alguém não consegue compreender aquilo que você já antecipadamente veio e enxergou, aquilo que antecipadamente saltou aos teus olhos. Não é porque alguém não consegue compreender com a mesma velocidade que você compreende, que isso dá o direito de você de ser estúpido, ignorante, impaciente, grosseiro. Celebre o Deus que te deu inteligência, astúcia, visão de águia. Seja paciente. Porque se Deus fez você enxergar coisas que as pessoas ainda não viram, é porque Deus colocou sobre os teus ombros a responsabilidade de guiar pessoas. Tudo tem a ver com o coletivo, nada é sobre você, nada é sobre apenas você. Deus nos chama em nome de Jesus para que a gente, como um elo de uma corrente, a gente participe, sabendo qual é a nossa responsabilidade. Jesus sofreu também pela falta de empatia. Você já pensou, você, no auge da tua dor, no auge da tua tristeza, no auge da tua melancolia, simplesmente as pessoas que você mais ama estarem dormindo, estarem distantes, estarem inertes, desatentas ao teu choro, desatentas à tua lágrima, desatentas ao teu grito? Jesus passou por isso. Pedro, Tiago e João, os 3 mais próximos, os 3 a que foram reveladas tantas coisas. As pessoas não conseguiam estar com as suas pálpebras abertas, não conseguiam estar atentos. Augusto Cury vai falar sobre a dor da emoção, a dor da alma, que traz um profundo aspecto de sono. Quando você está muito entristecido, quando você está muito melancólico, naturalmente sobrevém sobre você um desejo de dormir. É como se você quisesse desligar na tomada. É como se você dissesse assim: eu quero fechar os meus olhos, eu quero silenciar os meus ouvidos, eu quero aquietar a minha mente para que essa dor passe o mais rápido possível. Muitas vezes nós fazemos uso desse mecanismo de defesa. O problema não é você fazer uso desse mecanismo de defesa
para aliviar a tensão da tua dor. O problema é quando você faz isso e você fica inerte à dor das pessoas que você ama e que estão ao teu redor. Quando você está em um ambiente onde pessoas estão sofrendo, Deus te levanta como resposta para o sofrimento dessas pessoas. Deus não nos levantou, Deus não nos gerou, Deus não nos salvou, Deus não nos arrebatou para o seu aprisco, para a gente simplesmente ficar inerte à dor das outras pessoas. Você é resposta de Deus para a dor das outras pessoas. Você é um instrumento para levar azeite, você é um instrumento para levar bálsamo para a ferida das outras pessoas. Você é chamado a ter empatia por a dor daqueles que estão sofrendo ao teu redor. Jesus sofreu a dor da traição, Jesus sofreu a dor do abandono, Jesus sofreu a dor da agressão física, Jesus sofreu a dor de ser julgados pelos outros injustamente. Deixa eu te falar em nome de Jesus algumas coisas. Aqui a gente pode simplesmente escolher qual ênfase a gente vai dar em que dores, porque foram muitas. Jesus passou por todas as dores. E só quem já passou pela dor da injustiça sabe o quão difícil é ser injustiçado, ser apontado, ser caluniado por coisas que você não fez. Brada no nosso coração o centro de justiça. Você olha para dentro de si, mas eu sou inocente. E mesmo assim, as pessoas estão ali te apontando, te caluniando, te acusando. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, eu sei que existem momentos que a gente quer ser protegido e blindado por Deus, mas enquanto a gente estiver neste ambiente de terra ainda não regenerada por completo, eu e você passaremos por situações desse tipo, onde sim nós seremos injustiçados. Mas eu quero dizer que o Deus de toda justiça, no momento certo, vai fazer justiça na minha vida e na sua vida. O Deus que tudo vê, o Deus que nada deixa oculto, o Deus que revela a intenção dos corações, vai trazer à luz, e aquilo que foi feito no oculto será mostrado para que todos vejam, e em nome de Jesus, você será exaltado como filho de Deus foi. Jesus passou a dor da vergonha, a vergonha exposta, a nudez. Muitas vezes você não percebe, mas aquele vídeo ou aquela foto que é retratado nos quadros, ou aquelas imagens onde Jesus é posto numa cruz com um tecidozinho cobrindo a sua genitália, eu quero dizer para você que aquilo ali não é como os romanos faziam. A exposição era completa, a vergonha era total, para estimular medo, desespero, e fazer com que nenhum daqueles que eram inimigo de Roma ousassem se levantar contra Roma. A exposição era absurda. Eles faziam de fato aquilo, eles expunham a nudez, deixavam a pessoa nua, para que houvesse constrangimento moral, não só seu, mas também dos seus familiares. Não era só a dor de ter sido furado pelas mãos, pelos tornozelos, não era só a sequitude da boca, de você querer beber água e não poder, não era só o calor promovido pelo sol escaldante, que ressecava a pele, não era só a escassez de ar, que você não conseguia respirar, mas também uma vergonha moral, de você ver a sua mãe, as suas irmãs, as suas amigas, vendo a sua nudez. Jesus se despiu para que a minha vergonha e a sua vergonha fossem cobertas. Jesus se despiu como cordeiro morto lá no Éden, para que o couro fosse retirado e tapasse a nudez de Adão e Eva. Jesus se despiu para que a minha vergonha e a sua vergonha não fossem eternas. Jesus passou por todas as dores. Jesus consegue ter empatia com aquilo que você vive.
Jesus consegue entender exatamente aquilo que você passa, porque Jesus experimentou absolutamente tudo o que um ser humano, no auge da sua dor, pode experimentar. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que se entregou voluntariamente, não por obrigação, mas por amor. Jesus não morreu porque foi obrigado, foi constrangido, foi impelido. Pilatos chega para Jesus e diz assim: por que você não se defende? Por que você não fala algo? Por que o silêncio? Tu não vês que eu tenho poder para te libertar? Tu não vês que eu tenho a chancela para te autorizar a sair e esses grilhões deixarem de existir que te aprisionam? E Jesus disse assim: você não teria nenhum poder se não te fosse dado dos céus. Mas eu não estou aqui simplesmente para ser julgado pelos homens. Eu estou aqui voluntariamente. Eu estou entregando a minha vida. Eu estou entregando a minha vida porque eu enxergo a dor dos meus irmãos muito antes deles perceberem por completo. Deixa eu falar algo para você em nome de Jesus. Se você puder guardar isso. Deus é aquele que vê a tua dor mesmo antes que você a perceba por completo. E Deus é aquele que provê o livramento. Deus é aquele que provê a resposta. Deus é aquele que faz subir o cordeiro do outro lado da montanha, enquanto Abraão e Isaac estão subindo para o outro lado. O que Deus espera de mim e de você é apenas obediência. O que nos distanciou da felicidade eterna, o que nos distanciou do cuidado eterno, foi desobedecer. O que nos distanciou da provisão, do contato, da assistência, da presença, foi desobedecer. Mas Jesus é aquele que se apresenta como o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que é a resposta de João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele estava no governo de tudo o tempo todo. Jesus Cristo sabia pelo que ele ia morrer. Certa vez, um filósofo, matemático, físico e engenheiro chamado Arquimedes declarou: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. A alavanca foi a cruz. O ponto de apoio foi o amor. E através desse ponto de apoio, Jesus mudou o mundo. Porque através da sua morte, ele mudou a minha história e ele mudou a sua história. Jesus é o Cordeiro de Deus não por obrigação. Jesus é o Cordeiro de Deus porque ele escolheu ser o Cordeiro de Deus. Ele olha e diz assim: Pai, em Lucas 22, capítulo 42, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. O que é que isso significa? Significa amor e significa obediência. Você sabe o que é que me vai fazer prosperar e o que é que vai fazer você prosperar em tudo que você fizer? Obedecer. Porque o Pai que tudo vê e que tudo conhece, ele antecipa para você aquilo que ele espera que você faça. E antecipando, ele diz: filho, vá por esse caminho, não vá pelo outro. O nosso Deus não é um Deus tirano. O nosso Deus não é um Deus que impõe as coisas e não dá liberdade para os seus filhos de não fazer aquilo que ele quer que faça. Deus não é assim. Deus não é esse rei absolutista que me impede de sair a hora que eu quiser. Não, Deus é amor. E porque ele é amor, pressupõe que ele seja, que ele me permita ser livre. Deus é amor, e porque ele é amor, ele permite que você
que Cristo Jesus tenhamos a oportunidade de escolher caminhos. É por isso que Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A minha vontade é de dar vazão aos meus medos. A minha vontade muitas vezes é de recuar. As pernas cambaleiam, tremem. O meu rosto se empalidece pelo susto, pelo desafio. Mas eu calo as minhas emoções. Eu calo os meus medos. E eu caminho pelo impulsionamento da voz do meu Pai que me diz: continue, persevere, avance. Porque eu conheço o caráter do meu Deus. E o meu Deus é aquele que tudo provê. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 15, versículos 19 a 20, batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vertiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo assim encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Essa semana eu tive um momento em que eu conversei com o Senhor. E esse Senhor, trazendo uma perspectiva negativa da vida, ele já começou a se maldizer. E eu tentei falar para ele, tudo é uma questão de ponto de vista. Porque se você procurar enxergar sob outra perspectiva, haverá oportunidades de você enxergar os pontos positivos. E ele, tentando me convencer do contrário, ele disse assim: olha, não importa o que você venha fazer, tudo vai terminar no caos. Aí eu disse assim: como assim? Aí ele disse: tudo vai terminar em morte. Você pode ser a melhor pessoa possível, mas um dia você vai falecer e o teu corpo vai definhar. Você pode ser a pior pessoa possível e um dia você vai falecer e o teu corpo vai definhar. Tudo vai terminar em caos. Naquele momento, o Espírito Santo bradou dentro de mim e disse assim: fala para ele que também essa é uma perspectiva. Porque para nós que conhecemos o Cordeiro de Deus, fechar os olhos é apenas atravessar o portal para uma nova vida em Cristo Jesus. Não termina em caos, não termina em tristeza, não termina em decepção. Eu quero dizer para você que sim, nós entendemos a dor das pessoas que têm os seus entes queridos que partem, mas a dor fala sobre a saudade, que é temporária. A dor de alguém que partiu fala sobre o desejo de estar perto, a vontade de mais uma vez dar um abraço. E nós não queremos diminuir a morte, nem queremos dizer que ela não é sofredora, que ela não nos causa martírio, que ela não nos machuca. Não, não é sobre isso. Mas para aqueles que confessam a Cristo Jesus, para aqueles que têm o Deus que enviou o seu Filho como Cordeiro para nos alcançar, a Bíblia diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Paulo diz que para ele viver é receber de Cristo, viver é Cristo, é receber de Cristo tudo aquilo que lhe está proposto, mas morrer é lucro. Algumas vezes eu falava isso para minha mãe, né? Vocês conhecem a todos. E minha mãe diz: para de besteira, fala de morrer e tudo. Eu disse: não, mamãe, não é sobre isso.
mas é a convicção que eu tenho do que vai acontecer no porvir. É a convicção que eu tenho de que quando os meus olhos se fecharem aqui, eles se abrirão para algo que é eterno. É a convicção que eu tenho de que esse templo, essa morada, me são passageiros, mas algo triunfante, poderoso, algo transformador está por vir. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Porque Jesus, através da sua morte, como Cordeiro de Deus, permitiu que o meu pecado e o seu pecado, que nos distanciou do Senhor, ele fosse apagado, ele fosse perdoado e ele fosse justificado. Muitos às vezes não sabem a diferença entre ser perdoado e ser justificado. Muitas vezes não sabem a diferença entre perdão e justificação. O perdão é você ser perdoado por aquilo que você já fez. A justificação é lhe ser garantido perdão para as coisas que inclusive você ainda fará. A justificação é pelos pecados que você cometerá e lá na frente, pela sua onisciência, Deus saber que você vai se arrepender. E a justificação você será alvo da justificação, você será alcançado pelo Senhor. Nessa semana em que nós celebramos a morte de Cristo Jesus, é necessário que você entenda que o Cordeiro de Deus, ele entregou a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos mais uma vez nos vestir com vestes reais, com vestes limpas, com vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Olhar para Cristo Jesus se sacrificando na cruz do Calvário é saber que existe um Deus nos céus que antecipadamente provê aquilo que você e eu precisamos. Olhar para Cristo Jesus entregando a sua vida na cruz do Calvário é saber que por amor Ele te alcançou, por amor Ele me alcançou. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, essa é a maior mensagem que eu e você podemos ter acesso. É alguém dizer para você que a dívida enorme que você tinha, impagável, foi simplesmente paga por alguém que você não conhecia, mas que antecipadamente te amou e te conheceu. Nós estamos hoje aqui, lavados e redimidos por um sangue de um Cordeiro que me amou, que te amou de uma forma tão poderosa. E eu quero finalizar dizendo para você, nesta noite, que não existe pecado que você possa ter cometido, que esse sangue não possa apagar. Não existe um lugar tão distante que você possa ter ido, que Jesus não possa te resgatar. Essa semana eu ouvi uma frase de um amigo que disse assim: o perdão nos foi oferecido uma vez, lá na cruz do Calvário. E eu disse para ele: não foi uma vez, foram todas as vezes que você e eu precisamos. O sangue de Cristo Jesus me prover o perdão de todos os pecados que eu cometer, seja por palavra, seja por obra, seja por ação, seja por pensamento. O sangue de Cristo Jesus me liberta de toda prisão, me liberta de todo mal, me liberta de toda maldição. O sangue de Cristo Jesus me dá a oportunidade de voltar para o estado original do jardim, onde eu podia me relacionar com Deus todos os dias. O sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário foi o que fez o véu se romper de alto a baixo, e eu e você pudéssemos ter mais uma vez a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Este é o sacrifício de Cristo Jesus, que todos os domingos
uma vez por mês, nós celebramos ao nosso Deus. Eu quero, em nome de Jesus, desafiar você nessa semana. Uma semana onde nós temos a oportunidade de sermos mais introspectivos em relação a essa temática. Não há de se falar apenas de ovos de Páscoa, não há de se falar apenas sobre feriados e aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer. Mas eu creio que Deus está levantando uma noiva que tem consciência absolutamente do preço pelo qual ela foi comprada. Eu creio que Deus está levantando um povo que tem discernimento do preço que foi pago pelo Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu quero, em nome de Jesus, estimular você para nessa semana que a gente estará adentrando, você possa buscar mais, você possa orar mais, você possa meditar mais, você possa agradecer mais, você possa dizer: Jesus, obrigado pelo teu sim, obrigado por deixar de lado tudo aquilo, Senhor Deus, que humanamente tu decidirias se inclinar para as tuas vontades. Senhor Deus, a semelhança dos teus discípulos, que os 3 ficaram dormindo, Senhor Deus, tu resolveu suar sangue, tu resolveu, Senhor Deus, verter a tua vida lá na cruz do Calvário para que eu tivesse vida. Eu quero estimular em nome de Jesus essa semana, para que você possa buscar o Senhor, meditar, ouvir aquilo que Ele tem para falar. Nós estamos vivendo tempos onde Deus certamente vai falar muito ao seu povo. Nós estamos vivendo tempo onde Deus, a cada dia mais e mais, vai derramar o seu poder. Eu creio nisso, porque nós participamos de uma geração, como eu sempre tenho falado, que nós veremos os céus se abrirem, nós veremos as trombetas soarem, nós veremos os anjos nos tomarem de assalto e nos levarem à presença do Todo-Poderoso montado em seu cavalo branco. Nós somos essa geração, e porque somos essa geração, Deus, através do seu Espírito, está soprando na sua igreja, para que ela seja limpa de toda cinza, e em nome de Jesus nós venhamos ser impactados por essa unção e por esse poder, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a se levantar.